Olá, talentosas! Hoje viemos com a costura daquela calça reta de alfaiataria que eu postei a modelagem semana retrasada. Semana passada eu não consegui postar vídeo aqui pra vocês. Quem me acompanha lá no Instagram sabe, porque lá a gente tem mais um contato, conversa mais, né? Se você não me segue, já vou deixar o meu Insta aqui pra vocês ir lá me seguir. Então, essa semana nós voltamos com a costura dessa calça. E, gente, essa calça ficou maravilhosa. Ô, calça linda! Eu amei. Espero que vocês gostem também demais. Eu também já quero deixar aqui meu agradecimento a todas vocês que estão aqui me acompanhando. E deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, que comenta aqui nos vídeos. Eu fico muito feliz que o nosso canal aqui tá crescendo, cada dia mais ele tá crescendo mais, tá vindo mais gente nova. Se você que tá assistindo agora, nesse momento, ainda não for inscrita, já se inscreve aqui no canal, deixa aí seu joinha que é muito importante. E se você gostou, se você achou legal, comenta aí o que você achou dessa peça. Ah, só um detalhe que eu vou mostrar aqui pra vocês, porque no passo a passo eu acabei não mostrando, porque eu tive problemas com o botão. Não sabia qual botão que eu ia colocar. Fui na lojinha de aviamento que tem aqui próximo da minha casa, mas eu não gostei dos botões que eu encontrei lá. Então, eu peguei um botão que eu tinha aqui em casa mesmo, esses são redondinhos, ó, tá vendo? Que eles são, de lado dá pra ver bem, que eles, né, tem esse arredondamento aqui, que eles têm a parte de você grudar aqui embaixo. Eu peguei e forrei esse botão, eu não mostrei aqui no vídeo, mas se vocês quiserem eu faço um shorts, talvez, ou um videozinho aqui também, bem rapidinho, é coisa simples. Eu fiz isso aqui em menos de 2 minutos, já tinha feito, já tinha colocado ele aqui, é super rapidinho. E olha só o acabamento, como fica bonito na peça. Também, ó, quando você fecha aqui, olha a diferença que dá. Aquela história de alta costura, é sempre os detalhes que vai fazer a diferença. Muitas vezes a gente não acha aí um botão, né, do jeito que a gente quer, não combina muito com a peça. Isso aqui, um retalhozinho pequenininho, assim, você faz um botão assim e fica muito lindo. Então é isso aí, agora bora pro vídeo. Aqui eu já tô com as partes da frente da minha calça, vou começar trabalhando com as pregas. Então eu já fiz as marcaçãozinhas, eu passei tudo pra ir lá do molde direto aqui pro tecido. E eu junto essas duas primeiras marcações e depois eu dou esse espaço e marco as duas outras. E aí forma as duas preguinhas aí da frente, ó. Vou passar uma costura para segurar e depois eu vou alinhavar. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo aqui completinho dessas costuras à mão. Aqui eu tô mostrando bem rapidinho. Eu ainda não tenho um lugar 100% bom para gravar e acabou aparecendo o meu ombro aí em algumas partes, escondendo o processo, mas eu acho que vocês vão conseguir entender. Se não entender bem, depois eu faço outro passo a passo. Com certeza teremos outros mais de calça, de short, e eu explico melhor essas partes para vocês. Eu passei overlock em toda essa parte aí, que vai ser a parte do gancho, e já coloquei posicionada aquela partezinha arredondada, que é onde vai o nosso zíper. E eu marco cerca de meio centímetro lá na pontinha, que a gente não costura ela por inteiro, tem que deixar esse pedacinho aí no final, como estou mostrando nesse momento. E aí agora é só ir para a máquina e passar uma costura reta aí para segurar tudo no lugar. Agora que eu passei a costura, lembrando, ó, não costurei aquela partezinha, eu vou pegar e vou dobrar e vou alfinetar e passar uma outra costura aí para poder deixar que essa palazinha ela fique bem firme para trás.
Agora nós vamos colocar o zíper, eu tô usando esse zíper mais claro, porque foi o que eu achei aqui na minha cidade, gente. E aí, eu peguei e vou colocar os alfinetes nessa parte do zíper, no caso seria o meu direito, porque essa outra partezinha a gente vai costurar. E vocês percebem que tem uma partezinha ali que eu coloquei o alfinete, a perninha lá embaixo ficou levantada. Tem que levantar essa partezinha aí que ela não pode ser costurada nessa etapa. E aí costurei tudo bonitinho, não tiro o alfinete, tá? Agora a gente vai fazer aquele pesponto na parte da frente que a gente sempre vê em todas as calças. Geralmente é duplo em calça jeans. Aqui no meu eu vou fazer só uma costura de pesponto. E aí você pode colocar esse gabarito em cima e passar a costura aí para ficar tudo certinho. Ou você também pode vir fazendo assim, à mão, com giz. Depois dá uma olhadinha, ver se ficou do tamanho do gabarito certinho, se tá pegando o zíper. E aí eu vou colocar os alfinetes novamente aí para poder me ajudar. E vou passar a costura. Eu desço reto até mais ou menos ali quando tá chegando próximo da onde que tem aquele alfinete que tá levantadinho lá atrás. Aí eu pego, levanto o pé calcador da máquina e sempre com a agulha dentro do tecido. E aí eu vou girando o tecido para fazer aquela voltinha, para ela ficar bem perfeitinha. E essa voltinha acaba um pouquinho antes daquela costura, daquele meio centímetro que a gente deixou lá embaixo. Não tem erro, vai com calma, tudo dá certo. Chegar ali eu dou retrocesso e pronto, só vou fazer essa costura, não vou voltar novamente fazendo duplo. É assim que vai ficar, ó. Agora eu já posso tirar aquele alfinete. Tudo costuradinho na frente, atrás, pegando o zíper bem certinho. Agora a gente vem com aquela outra parte em que é duplo, né? E eu vou abrir o zíper dessa forma, que agora a gente vai costurar essa outra parte dele aí na outra perna da calça. Primeiro eu alfineto e passo uma costura aí unindo essa palhinha aí nova com o zíper. Pronto, agora eu vou abrir desse jeito e vou vir com a outra parte, a outra perna da calça, na parte do gancho, vou alfinetar aí junto com o zíper, dessa forma. E aí eu vou passar uma costura até a altura ali do zíper, já tô marcando aí pra mim poder saber direitinho. Passo a costura reta, sempre com retrocesso no começo e no final. E aí depois eu pego, abro o zíper aí na frente, ó, venho fazendo esse acabamento. O tecido fica mais próximo ali do zíper, faz um acabamento mais bonito ali perto do zíper. E é só você vir trazendo o tecido, não precisa trazer muito, tá? Só um pouquinho. E você vai passando a costura reta. Quando cheguei na parte do zíper, que ele dá uma atrapalhadinha aí nesse momento, eu subo ele novamente, ó, levanto o pré-calcador, subo o zíper. Dá um pouquinho de trabalho, mas vai. E aí, depois eu desço o pré-calcador de novo e faço a costura ali até o finalzinho do zíper. E agora a gente vai fechar o entrepernas da parte da frente. Eu coloco um tecido em cima do outro e eu não gravei direito, eu não percebi que não estava gravando. Mas na hora que eu for costurar, vocês vão ver bem. Eu coloco um tecido em cima do outro já dobradinho. Como já tá acabado a parte de trás com o zigue-zague ou com a overlock, então o acabamento fica perfeito, ó. Tá vendo? Fica um dobradinho em cima do outro. Eu coloco bastante alfinete para dar certo. Se ficar correção ainda dá pra alinhavar também, para não correr o risco de não costurar alguma coisa. E eu acabo essa costura lá na onde termina o zíper, ó. Tá vendo? Fica parecendo uma costura contínua. E aí, vou colocar agora a parte dos bolsos. Coloco primeiro essa primeira etapa, como se fosse a limpeza. Passo a costura. E aí, depois, eu vou fazer um pesponto aí, para não precisar ter costura aqui na parte de fora. Coloco toda a parte da costura pro lado de fora, pro lado do forro. E passo essa costura. E olha, ele automaticamente já fica certinho desse jeito.
Só passar com ferro para vincar mesmo, para ficar bem certinho, bem bonito. E aí depois eu coloco essa outra parte, que é a que aparece na calça, e aí passo uma costura reta e depois também vou passar na overlock. Depois de pronto, eu vou colocar uns alfinetes na parte de cima para passar uma costura para grudar bem o bolso, para ele não ficar se movimentando e acabar dando alguma diferença aí, ficando torto alguma costura. Agora vamos começar a mexer na parte das costas e eu vou começar já fechando essa pence, já deixei, né, com os cortezinhos aí para facilitar. E aí, só coloco os alfinetes mesmo. E aí depois eu passo o giz para ficar a costura mais marcadinha, ficar mais fácil de ver. E aí passo lá na máquina e já vou também fechar aí a parte do meio. E aí agora chegou a hora de colocar o nosso bolso. Eu vou colocar aquele bolso embutido, só que um bolso fake. Para isso eu fiz com um giz um pouco mais forte, tipo giz de louça mesmo, para mim conseguir fazer esse efeito. Coloco uma peça sobre a outra, dou umas batidinhas e aí carimba o outro lado e o bolso fica do mesmo jeito, do mesmo tamanho dos dois lados. Já pego as minhas fitinhas de 1 centímetro, vou dobrar o meio, vai ficar meio centímetro só, fica bem fininho. Passo o ferro para ficar vincado e aí depois eu vou colocar ela na linha que eu deixei aí. Tá vendo essa linha do meio que eu deixei marcado? Eu coloco uma fita na parte de baixo, coloco os alfinetes e aí eu venho com a outra parte e coloco na parte de cima da linha, desse jeito. Coloco alfinete nas duas para fixar bem, ficar bem retinha. E aí depois eu vou vir com o giz e vou marcar aí aonde é que termina o bolso para mim poder fazer a costura certinho. Tô vendo aí, tem que deixar essa linha um pouco maior, deixei menor, mas deu certo, só fazer a linha um pouco mais comprida e eu vou passar a costura de uma linha até a outra. Terminei, pego a minha tesoura, dou um pique e aí eu vou abrindo essa parte até chegar mais ou menos um meio centímetro antes de chegar ali na costura. Faço isso para os dois lados. E aí, depois eu pego e viro a calça no avesso para poder fazer os vezinhos, para poder virar o bolso e ficar tudo bonitinho, tudo no lugar. Esse piquezinho tem que pegar só no tecido da calça, não pode pegar nesses tecidos que a gente acabou de costurar. E ele tem que ir até onde a linha acaba, para quando virar ficar perfeitinho, porque se não ficar bem próximo da costura mesmo, depois fica repuxando na frente. Vai com calma que dá certo. E cuidado para não pegar aí na costura. Depois disso é só virar essas pontinhas aí tudo para dentro dessa forma. A gente vai passar para poder assentar tudo no lugar, para ficar tudo bem bonitinho. Antes, quando a gente coloca tudo para trás, fica aí esse vezinho aí, esse pique, a gente passa uma costura. E aí fica dessa forma, ó. Não tá muito bem agora porque ainda a gente não passou, aí que fica querendo desdobrar. Antes eu vou pegar e vou cortar esse excesso que ficou do tecido. E agora eu vou passar. E agora eu vou alinhavar o bolso por fora para poder fazer os acabamentos e ficar tudo certinho no lugar, o bolso não ficar aberto. Tem que fazer essa parte de alinhavar aqui fora, tá? E aí, depois disso, eu vou pegar um tecido aí, ó, um quadrado. Esse quadrado tem que ir até a parte lá em cima do cos, tá? E aí eu vou pegar e vou posicionar ele na parte do bolso aí de dentro e vou passar uma costura dessa forma que eu tô mostrando. Vai deixar o bolso todo embutidinho aí, todo grudadinho aí no forro, não vai ficar nada solto, é o que vai dar o acabamento perfeito do outro lado. Então, passar a costura.
E agora eu vou naquela partezinha lá de cima, lá da onde vai ficar no cos, e vou passar uma costura aí só pra firmar. Uma costura bem simples mesmo, só pra não ficar caindo. E é desse jeito que fica, gente. Aí agora é só tirar esse alinhavo aí e o nosso bolso já tá pronto. Lembrando que se sua calça for um tecidinho mole assim, eu aconselho que você entretele essa parte, pra não ficar soltando, sabe, pra não ficar mole. E aí agora eu vou alfinetar aí a entrepernas das duas calças, né, frente com costas. E eu passo alfinete em tudo, né, coloco alfinete e depois só passar uma costura reta. Aí tá a parte do cos que eu também vou entretelar. Já fiz as minhas presilhinhas aí para colocar o cintinho depois, quando eu quiser usar cinto. Já coloquei, ela tem 10 centímetros, eu coloquei a uns 2 dedos depois antes da primeira prega, nas laterais e uma na parte das costas, tá? Depois eu pego aí o meu cos que eu fiz, não fiz ele anatômico, fiz ele normal mesmo. Marquei qual que era o meio dele. E aí depois eu entretelei também para poder ficar durinho, porque senão o tecido é mole, não fica bom. E aí eu vou alfinetando ele aí na calça, de acordo com as presilhas. Aí eu já vou usando o alfinete das presilhas e já vou alfinetando ele até lá o final. Faço isso dos dois lados. E aí vem aquele pulo do gato para deixar a nossa calça linda, que é dobrar o cos assim para fora, ó. E a gente passa uma costura aí bem aonde termina a calça, com essa partezinha virada para já dar o acabamento. Olha como fica. E como eu já dobrei, já passei o ferro já deixando vincado 1 centímetro para dentro, já ficou perfeito. Depois só grudar as presilhinhas desta forma. Vou dobrar o cos, passar uma costura nele também todinho, pespontando por fora. E aí na parte da barra eu vou dobrar 2 vezes e vou passar uma costura.